Estamos de volta com o programa Bem Viver, ao vivo, e a gente está falando sobre varizes com o Dr. Enio. Dr. Enio, vamos falar um pouquinho dos sintomas das varizes. O que a pessoa vai sentir? Então, as varizes, na maioria das vezes, elas podem ser assintomáticas. Então, os pacientes, na verdade, vão à procura do tratamento pelo diagnóstico que ele mesmo dá. Ele olha e vê que ele tem alguns cordões varicosos, aquelas veias mais altas. Mas alguns pacientes relatam sensação de dor, peso, fadiga, cansaço fácil, podem haver câimbras, inchaço, né, alterações de cor da pele, né? Então esses são os principais sintomas. E normalmente são nos membros inferiores que as varizes aparecem? Sim, nós temos varizes em alguns outros lugares do corpo, mas assim, o que a gente mais vê é na região dos membros inferiores. Quem quiser fazer perguntas aqui para o Dr. Enio, liga no 3559-3903 e deixa sua pergunta lá na produção, que eu vou fazer lá no próximo bloco. E o diagnóstico, ele é realizado somente, o médico ele vai fazer um exame clínico? Sim, na maioria das vezes o diagnóstico ele é apenas clínico. Hoje em dia nós temos outros modernos métodos, dentre eles o ultrassom Doppler, conhecido também como duplex, que ele consegue, além de colaborar no diagnóstico, ajudar na prevenção, ajudar na programação do tratamento. Mas assim, o diagnóstico o médico consegue dar a ele de forma clínica. E como que eu vou saber, por exemplo, que eu preciso estar indo no angiologista para olhar as minhas veias? Vai ser uma coisa assim, tá me incomodando? Na verdade, na grande maioria das vezes, o paciente ele refere o incômodo. Esse incômodo pode ser tanto sintomatológico... Pode ser assim, eu posso achar feio. Ou então incômodo estético, né? Então assim, a gente vê muitas vezes o paciente procura por estética, mas tem os pacientes que procuram também por sintomas. Os homens geralmente são levados à consulta pelas esposas, as doenças já mais avançadas, varizes maiores, mais graves, e eles são levados à consulta com as esposas. As mulheres geralmente procuram antes. Então vamos falar dos tratamentos existentes. O laser, por exemplo, como é que ele é? Como é que ele atua? O laser ele pode ser usado tanto para os microvasos, que são aqueles vasinhos muito pequenininhos, quanto também no tratamento das veias safenas. As veias safenas são grandes veias do sistema superficial da perna, que tem um papel muito importante, tanto na doença das varizes quanto no retorno do sangue. Então, hoje em dia, a gente, ao invés de retirar a safena, já existe uma forma de tratamento com laser. A gente tem até imagem de fazendo esse tratamento com o laser. Essa imagem, na verdade, é o tratamento dos microvasos, né, que é feito com laser, né, ali o médico está fazendo a aplicação do laser ali. Doloroso? Ele tem um pouquinho de dor, porque todo laser, né, gera calor, então dói um pouquinho, mas é suportável. E quanto tempo, por exemplo, para a varize sair fazendo esse tratamento a laser? O tratamento a laser ele pode demorar alguns meses, porque a gente vai fazendo em sessões, né? Todo tratamento é feito em sessões. Então a gente vai fazendo, às vezes com 1, 2 meses a gente consegue clarear a perna do paciente. E a gente tem mais um tratamento microespuma. O tratamento da microespuma é um tratamento relativamente novo no Brasil. E ele se destina principalmente a grandes varizes. Então, o laser para pequenas varizes e o tratamento com a microespuma para grandes varizes. São aquelas varizes maiores, mais calibrosas, que a gente tem, na verdade, um comprometimento não só estético, mas um comprometimento de saúde. Então, a gente tem a imagem ali também. Isso, ali nós estamos vendo o médico, né, fazendo, guiado com o ultrassom, ele está com o transdutor do ultrassom na mão, e ele está fazendo a injeção, né, na primeira veia ali que a gente está vendo, a espuma dentro da veia, e no segundo momento essa veia ela é fechada. Então, antigamente, a gente só conseguia fazer isso retirando as veias, hoje em dia a gente consegue fechar essa veia, melhorando o fluxo da perna do paciente. Ela fica inutilizada depois? Ela fica inutilizada, ela fica como se fosse uma pequena cicatriz interna, que às vezes a gente passa a mão e consegue percebê-la lá dentro. E esse tratamento da microespuma, ele dói?
Esse da microespuma existe um pouco de dor, que é na hora da punção, né? Porque é realizada uma punção guiada, então o paciente sente como se fosse tomar uma injeção, alguma coisa, um remédio endovenoso. Né? E quanto tempo para tratar? Esse tratamento geralmente em 3 sessões, é coisa de 1 mês. Você faz a primeira sessão, reavalia na segunda, reinjeta onde precisa e a terceira vez para reavaliar. Então, em torno de 1 mês está feito o tratamento. E você comentou a respeito do tratamento cirúrgico, né? Que é quando retira a veia. Ele ainda existe? O tratamento cirúrgico ainda é o mais realizado, ainda é, na maioria das vezes, o mais indicado. Sim. Os outros tratamentos, na verdade, eles podem ser usados para aquelas pessoas que não querem ou não podem ser operados. O tratamento cirúrgico, então, ele é feito em hospital, com todo o suporte anestésico, então o paciente ele vai tomar anestesia, muitas das vezes aquela anestesia na coluna. Então, alguns pacientes ou não podem ou não querem tomar essa anestesia, então eles acabam migrando para os outros tratamentos mais modernos. Mas o tratamento cirúrgico ainda é o que a gente chama de padrão ouro, é o melhor tratamento que existe para a doença de varizes. Que ele simplesmente tira aquela veia. Na verdade, ele vai retirar a veia doente, tentando direcionar o fluxo do sangue para os locais que ainda estão normais. E esses tratamentos, eles são possíveis complicações? Sim, todo tratamento ele é passível de complicações, né? As principais complicações do tratamento cirúrgico, por exemplo, se devem ao que a gente chama do sítio cirúrgico. Então, hematomas, o paciente pode ter, é raro, graças a Deus, na cirurgia de varizes, mas pode ter infecção, o paciente pode ter um edema transitório. No tratamento com microespuma, a mesma coisa, às vezes o paciente tem dor no pós-operatório, o tratamento do laser também. Mas, graças a Deus, são raras as complicações. A gente vai para um rápido intervalo. Quem ainda quiser fazer perguntas, liga no 3559-3903. A gente volta já.